Estamos no ar com mais um Eleições na Cidade. Esse espaço onde você conhece mais sobre quem está pleiteando o seu voto este ano. Hoje, nós deveríamos receber Alcivânia Pinheiro. Ela é candidata à vice-prefeitura na chapa de André Fernandes. Apesar da data ter sido confirmada com os assessores, pela manhã fomos informados que a candidata está num retiro espiritual. E aí, você acha que não vai ter podcast? Ah, vai ter sim. Vai porque eu e meu casca de bala, meu parceiro fiel, Tiago Lima, nós estamos aqui para trazer mais informações sobre as eleições de 2024 para todos vocês. Oi, Titi. Oi, Bianca, boa tarde a todos. Estamos juntos, mais uma vez aqui no nosso Eleições na Cidade. A nossa convidada desmarcou a sua vinda aqui ao podcast. Nós não vamos deixar de ter podcast por isso. De jeito nenhum. Tem muito assunto para a gente tratar. Vamos repercutir o debate que aconteceu ontem entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, o debate realizado pelo grupo O Povo de Comunicação. E, para isso, vamos conversar com o diretor da Faculdade de Direito da UFC, Gustavo Cabral, que está aqui conosco. Boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender, por bater esse papo aqui, que tem muita conversa para a gente ter aqui. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Bianca. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E tenho certeza de que a gente vai ter uma conversa muito boa, né, sobre esse tema tão importante. Verdade. Olha, ontem, Gustavo, os temas principais foram segurança pública e também saúde. Algo que a gente já imaginava, porque são as áreas que estão sendo colocadas como prioridade para o eleitor de Fortaleza. Mas, na sua avaliação, houve de fato uma apresentação de propostas dentro desse debate? Bem, eu tenho uma opinião sobre debates, eu acho que é importante até colocar isso desde o início, né? Os debates, na verdade, servem muito mais para, enfim, para que os candidatos, enfim, basicamente falem, né, com as suas bases, né? É muito difícil que haja um convencimento real do eleitor a partir dos debates, né? Então, eles servem também para que o público conheça um pouco mais, né, de algumas das propostas. Agora, é evidente que quando você tem, enfim, regras, sobretudo que o tempo é reduzido, né? Os tempos de debate são reduzidos, né? Você tem falas de 1 minuto, 1 minuto e meio, dependendo da conjuntura, 2 minutos, e evidentemente isso é muito pouco, né? Para que você apresente com profundidade as suas propostas. Mas acho que, de um aspecto geral, o debate me pareceu positivo, a gente pôde perceber basicamente as linhas mestras das campanhas dos candidatos, né? Enfim, qual o papel de cada um nessa eleição e entender mais ou menos o que esperar desses candidatos. Então, nesse sentido, acho que foi bem positivo. Professor, eu acompanho o debate desde 1989. Tudo isso, Titi? Eu vi o debate presidencial da redemocratização e a gente já via naquele tempo, era uma quantidade muito grande de candidatos, né? Eu me lembro que a apresentadora teve dificuldade até, ficava perguntando para o diretor o que é que eu faço agora. E desde então o que eu tenho notado é o seguinte: quando o debate é propositivo, vou fazer isso, quero fazer isso, aquilo, a impressão que dá é que o debate é morno. Isso. A sua opinião sobre isso? O povo quer que o debate seja quente? Quer que o debate tenha mesmo embate? Proposta, vou fazer isso, vou direcionar, termos técnicos demais, LOA, LDO. O que interessa realmente ao povo, na sua opinião? É que seja quente mesmo, que haja o fight, como se diz popularmente? Então, eu não tenho evidência empírica disso. Ninguém fez eu não fiz nenhuma pesquisa para saber o que realmente o eleitorado quer. Mas o sentimento que a gente consegue captar a partir de conversas, na verdade, vai muito no sentido que você está falando, Thiago. De que talvez um debate mais propositivo, né, seja realmente um pouco mais morno, né? E talvez não sirva para o grande propósito, né? Que é ver, inclusive medir, me parece também, isso eu escuto muito nas conversas, né? Enfim, na população. Medir também a postura do candidato, avalia-se muito se ele está tranquilo, né? Como é que ele argumenta, né? E evidentemente, o conteúdo, né, das propostas talvez fique no segundo plano. Este ano, mais do que nunca, não sei se vocês também repararam isso, mas eu acho que há uma necessidade dos candidatos de fazer recortes para as redes sociais, né? Com frases de efeito, que eles sabem que, de alguma forma, pode viralizar.
Então, o papel das redes sociais nas eleições é algo que, enfim, que me parece ser definidor, na verdade, né? Já tem algum tempo, né? O Thiago mencionou que acompanha os debates desde 89, né? Então, seguramente você vai se lembrar, enfim, das campanhas, sobretudo presidenciais, nos anos 90, 94, 98, talvez até 2002, né? A gente percebia, enfim, talvez um candidato, os candidatos se mostrando um pouco mais, menos amarrados, né? Então, você tem, talvez, uma discussão política um pouco mais profunda, você teve nesses momentos, né? Talvez, pelo menos nos últimos, talvez, 15, 20 anos, você tenha percebido um papel muito forte do marketing de campanha, né? Então, quer dizer, muitas vezes os candidatos ou tentam esconder alguma coisa que aconteceu em outro momento, alguma declaração que eles tenham dado, enfim, no caso que os deputados que foram parlamentares, né? Um voto, alguma coisa nesse sentido, justamente porque isso talvez não combine tanto com a estratégia de campanha, né? E nesse sentido, evidentemente, quando as redes sociais entraram de vez, né, nas eleições, começou ainda de maneira muito fria a partir de 2010, né? Mas, sobretudo, de 14 em diante, né? Isso a gente pode perceber realmente, ou seja, em torno de 10 anos, de fato, outros momentos, né, como os próprios debates, acabaram servindo para criar material para, enfim, para que isso alcance outras mídias, né? Então, os recortes têm esse papel. Então, às vezes, são frases curtas, frases de efeito, né, frases que são estrategicamente pensadas pelas equipes de marketing, né, para alcançar aquele eleitorado e para que aquele eleitorado replique, né? Então, isso está no centro do debate, né? E impressionante como esses recortes foram colocados quase que online, né? Enquanto o debate estava acontecendo, já Quase tinha material, Em tempo real, em tempo né? real mesmo, nas redes sociais dos candidatos. Pegando essa questão do corte, né, a impressão que passa é que o desejo do candidato é realmente ter o corte. Por quê? Eu estava lendo alguns editoriais de jornais nacionais e tal, eles comentando como é que os candidatos que não são tão conhecidos, como é que eles se tornam conhecidos pelo grande público, fragmentado, ou seja, são pequenos cortes da realidade mesmo, e não se sabe a profundidade dos candidatos. Porque a rede social tomou esse poder grande de ser o veículo que faz se conhecer aquele candidato, né? Isso é um efeito, não sei se é danoso, mas tem um efeito para a eleição, né? Então, isso é interessante. Eu também não sou estudioso de redes sociais, evidentemente, mas o que me parece é que enfim, o uso contínuo de redes sociais fez com que a gente pensasse o tempo de uma maneira diferente, né? Então, quer dizer, se a gente recebe talvez um áudio, né, no WhatsApp, por exemplo, de 30 segundos, a gente já acha uma eternidade, né? Quer dizer, um vídeo, né, que tenha mais do que 15 segundos, as pessoas às vezes não têm nem paciência de abrir, na verdade, né? Um debate de 2 horas... Então, quer dizer, você vai fazer basicamente, vai moldar o debate a seu favor, né? Então, me parece que, talvez eu possa até dizer, praticamente todos os candidatos, né, pensaram nisso, né? Quer dizer, pensar em recortes, pensar em frases mais curtas para atingir esse público mais amplo. Olha, trazendo um pouco para análise da postura dos candidatos durante o debate de ontem, me chamou muito a atenção o embate mais direto entre Capitão Wagner e André Fernandes. A gente já tinha assistido ali no primeiro debate que aconteceu, um pouco de desconforto demonstrado do André Fernandes, né, com relação ao Capitão Wagner, que não apoiou nestas eleições, mas ontem, de fato, eles entraram no entrave ali, né? Também Isso. chamou a atenção de vocês? Sim, e num campo que deveríamos entender que disputam os mesmos votos. A chamada direita, né, professor? Então, a gente, pensando aqui talvez nos 5 candidatos que mais pontuam, né, nessa eleição municipal, né? De fato, você tem ali 3 que estão disputando majoritariamente o mesmo eleitorado, né? Enfim, o senador Eduardo Girão, um percentual realmente mais abaixo dos demais, inclusive não participou, né, do debate ontem pelas regras, faz parte, mas sobretudo o André, o deputado André Fernandes e o ex-deputado Capitão Wagner, né? Então, é um eleitorado muito parecido, né? Ainda que enfim, talvez as pesquisas que têm recortes um pouco mais profundos também demonstram isso, que um pouco desse eleitorado também está disposto a votar no Sarto, né, dependendo da circunstância, né, mas eles de fato disputam o mesmo perfil. É claro que o Capitão Wagner, pela experiência de ter disputado outras 2 eleições para a Prefeitura de Fortaleza e a eleição para o governo do Estado, talvez fosse o candidato natural, né, desse grupo, né, inclusive teve o apoio do próprio André na última eleição, em 2020, né, então estão no mesmo grupo político.
político. Agora, é claro que me parece, né, que o André também assume uma postura talvez mais próxima, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, o capitão, mesmo na campanha de 2022, que ele foi candidato ao governo, ele era o candidato do Bolsonaro aqui, mas era e não era, né? Quer dizer, quando era conveniente, né, o Bolsonaro aparecia, quando não era, né? Então, talvez você tenha talvez um perfil também de alinhamento mais real, né, talvez do André do que do capitão. E como, né, fica num segundo turno, num eventual segundo turno, em um ou outro estando lá? Essas divisões de agora são pesadas o suficiente para separá-los? Ou não tem volta? Isso. Há possibilidade ou dá para costurar? Que eles têm uma aliança num possível segundo turno? Olha, isso o tempo dirá, né? Até porque o cenário está muito imprevisível, né? Claro, as pesquisas usam metodologias diferentes, né? Enfim, a gente tem resultados mais ou menos diferentes, mas eu não arrisco nem dizer que um dos dois necessariamente vai para o segundo turno. Eu acho que é factível que você tenha, por exemplo, um segundo turno entre Evandro e Sarto. Isso é possível, né? Isso é possível. Agora, em um dos dois indo, né, contra, enfim, Sarto ou Evandro, me parece que o eleitorado, né, de um ou de outro deve se apoiar, porque há, evidentemente, uma convergência maior. Agora, chama a atenção, né? A postura do capitão nas falas, né, enfim, nos embates diretos, não foi tão crítica curiosamente, não sei se vocês concordam com isso, não foi tão crítico nem ao governo do Estado, nem ao presidente Lula. E aí, né? Isso seria uma estratégia de não vou entrar nessa para não me desgastar, não é a hora, o momento não está pedindo? Talvez ele não precise disso, né? Porque como ele, de alguma forma, né, tá tentando se descolar um pouco do bolsonarismo, essa é a impressão que eu tenho, né? Não totalmente, evidentemente, ele não ataca o Bolsonaro também, né? Mas ele não se coloca como um antipetista, né? Enfim, um antilulista, né? Chega a elogiar, inclusive, ambos os lados. Exatamente, né? Então enfim, tá ali, ele tá... Eu não sei se talvez seja cedo demais, né? Mas talvez ele queira se colocar como um candidato centro, entendeu? Quer dizer, rumo ao centro, né? Coisa que ele não demonstrou em outros momentos, por uma questão de conjuntura também. Agora, né? isso é um risco, professor, não se posicionar no tempo que a gente vive, num período de... usa-se o termo polarização, em que se posicionar é bom e você é cobrado por isso. Não ter essa posição pode vir a prejudicar? Eu não sei, eu acho que há uma demanda, né? Assim, há uma demanda do eleitorado também por posições mais ao centro, certo? Isso me parece. Não sei se isso é forte o suficiente para romper, entendeu? Essa polarização, né? Que eu até falo com meus alunos, essa polarização virou um palavrão, né? Assim, a polarização, enfim, é da política, né? Assim, é uma tendência, na verdade, nas grandes democracias, um bipartidarismo, dois grupos que se antagonizam e outros grupos que ficam em posições satélite, né, nesses grupos. Né? Talvez o Wagner tenha olhado para um cenário em que você tem, de um lado, um candidato que se aproxima muito mais do Bolsonaro, do ponto de vista orgânico, né, que no caso é o André. Você tem um candidato que não é um lulista, não é um petista, né, enfim, o Evandro não tem esse histórico, né, mas que circunstancialmente se coloca como um candidato, enfim, né, como ele mesmo fala do Lula, Camilo e Elmano, né. Então, mas ele entende também que já que ele não pode se situar entre os enfim, né, em um ou outro, talvez fique entre os dois, né, e esperando um movimento, né, porque eventualmente você pode ter, o cenário está tão embolado que você pode ter também, enfim, Wagner e André no segundo turno. Por que não? Né? Por que não? Hoje, não sei, o que vai acontecer daqui a um mês e pouco, né? A recente pesquisa demonstrou que Fortaleza se identifica como direita e a gente olha assim, uau! Mas já no contraponto, a maioria é lulista. As urnas provaram isso. Dando uma demonstração de que existe direita e esquerda, existe lulismo e bolsonarismo, né? Que são subsetores, né? Então, se você pensa que, por exemplo, um eventual segundo turno entre Wagner e André, em quem os eleitores do Lula, do Camilo e do Elmano vão votar? Mas que eleição, acredita que isso realmente acontece? Não sei. Mas eu acho que está aberta a eleição. Eu encaro como uma eleição aberta. É uma eleição sui generis mesmo, né? Totalmente diferente. A gente vai já falar, professor, sobre os personagens, nós vamos chamar aqui, que estão mais à margem, né? Mais distantes do centro do eleitorado.
Mas, para reforçar para quem está nos acompanhando, que estamos conversando hoje aqui no nosso podcast Eleições na Cidade, com o professor Gustavo Cabral, diretor da Faculdade de Direito da UFC, gentilmente nos atendendo a mim e a Bianca aqui. Verdade. Outro embate que houve muito fervoroso foi justamente entre antigos aliados, José Sarto e Evandro Leitão, que logo no primeiro bloco já se colocaram ali nesse ringue, né, falando sobre saúde pública. Eu anotei aqui, o Evandro entrou logo falando que Fortaleza vive um descaso. Foi essa palavra que ele utilizou para se referir à área da saúde. E, em contraponto, Sarto veio falando, de certa forma, contra aliados, contra o governo Eumano, que é o principal cabo eleitoral hoje do Evandro Leitão, né? Então, eles também se colocaram de uma forma bem distinta para que o público, o eleitorado, quem estava assistindo, decida. Você está com quem? Está comigo ou está com ele, né? É uma disputa interessante, né? Porque, enfim, isso também foi lembrado no próprio debate, né? São dois personagens que andaram juntos, né? Assim, Durante né? muito Muitos tempo, anos, né? Muitos anos. E com protagonismo, né? É importante lembrar isso, né? Quer dizer, enquanto o Evandro segue sendo presidente da Assembleia, o Sarto é prefeito e dentro do mesmo grupo. E já né? foi presidente. E já foi presidente, né? Assembleia. Então, quer dizer, da mesma forma que o Roberto Cláudio, né? Então, quer dizer, tem aí uma certa continuidade, né? Talvez uma tentativa, né? De continuidade, Era um grupo único, né? até um dia desse. Então, para onde vai isso, né? Enfim, né? Não dá para saber exatamente, mas pelo menos no momento o embate é muito forte. Talvez pensando também que essa divisão, né? Enfim, entre direita e esquerda, enfim, conservadores e progressistas, vá se repetir numa tendência de segundo turno, né? Então, talvez haja uma disputa também, né? Pela hegemonia nesse campo, né? Agora, claro, assim, não é claro exatamente, mas assim, percebe também que o Sarto tá disposto também a receber um apoio em certos segmentos, né? Enfim, né? Do também ao bolsonarismo, né? E tudo mais, coisa que talvez o Evandro não esteja, porque talvez não precise também, né? Assim, a aliança com o governo do Estado é muito forte, né? Professor, outro personagem que foi destaque muitos anos em eleições em Fortaleza e que agora não está protagonizando, foi levada ou foi porque quis para a campanha de Caucaia, a deputada Luiziane Lins. Qual o papel que o senhor acredita que ela ainda possa desempenhar? Recentemente, o ministro Camilo Santana disse que a Luiziane vai participar das eleições em Fortaleza, né? O que será que está sendo costurado por trás, convencendo a Luiziane que seria a candidata natural? Enfim, o papel dela, né? A Luiziane enfim, uma personagem importantíssima, né, na história da política cearense, né? E aí faço também um pequeno comentário, né? Quer dizer, é muito triste a gente ver uma eleição do tamanho da eleição de Fortaleza e não ter uma mulher, né, como candidata, né, prefeita. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Temos né? a figura feminina entre as vices, né? Apenas Elcio Ninguém Batista aí. Na cabeça Como de chapa. homem, mas a cabeça de chapa realmente, pela Nenhum. primeira vez em 12 anos. Ontem nós falamos isso no Jornal da Impressionante. Cidade, Thiago. Em 12 anos é a primeira vez que não aparece uma mulher na cabeça de chapa. Quer dizer, e a deputada Luiziane Lins, inclusive, participou das duas últimas eleições, disputou as últimas duas eleições, tem um capital político forte, talvez que o partido deve ter avaliado, né? Me parece que avaliou, que talvez não um capital político suficiente para ir para um segundo turno, para vencer uma eleição, né? Apesar de ter vencido duas eleições também, uma, inclusive, em primeiro turno, né? Só, né? Exatamente, né? Que aglutinou as forças. Foi. Né? E a segunda, enfim, né? Aglutinou forças e venceu no primeiro turno também, né? Eu não me lembro de outra eleição aqui em Fortaleza que o candidato tenha vencido no primeiro turno. De fato, é verdade. Eu não me lembro. Assim, a Luiziane foi a única em 2008, né? Então, assim, é uma personagem forte, mas nas duas últimas eleições, de fato, não conseguiu ter esse protagonismo, né? Então, onde é que ela vai entrar na campanha, né? Aí há questões que precisam ser, enfim, que talvez ela mesma, né, tenha melhores condições de responder, sobretudo porque ninguém sabe exatamente como é que foi o humor, né, interno, depois, enfim, né, de um processo interno, que não chegou a ser conturbado, mas deixou feridas, né? O fato de ela estar posicionada também em Caucaia tem muito a ver com uma relação muito próxima, né, com o candidato do PT em Catanho, né? Que foi uma pessoa fortíssima na gestão. Público, né? O militante, eu estou pensando aqui no militante petista raiz, que vê um candidato novo chegando, por mais que tenha sido articulado, né, Bianca, a ida do Evandro Leitão para o PT, mas como é que o senhor pode avaliar esse militante, que a gente está chamando aqui de raiz, petista original? Como é que ele vê essa Luiziane, que representa tanto esse PT em Fortaleza,
não quero usar um termo pejorativo, relegada à calcaia, mas que não está no páreo, né? Sim. E chega um candidato novo. Tem a questão da mulher também, que ela é essa força feminina. Esse militante ele pode aceitar esse argumento num eventual segundo turno, ou mesmo a Luiziane chegando, a Luiziane está apoiando o Evandro. Ele vai comprar essa ideia? A falta dela na candidatura do Evandro pode mudar votos? Acho que é mais ou menos isso, né? Ou não estimular a votar, abstinência? Pensando, na verdade, nesse eleitorado de militância do PT, certo? A partir também de conversas, enfim, que tem com segmentos, né, etc. O que a gente percebe é que não há um engajamento na campanha do Evandro, né? Isso eu acho que não é novidade que eu estou falando, acho que isso todo mundo sente. Mas eu não sei se a presença da Luiziane na campanha seria imprescindível para que esses militantes, enfim, no final do processo, votem no Evandro, né? Porque o cenário também, né, de candidaturas não digamos assim, alvissareiro, né? Quer dizer, você tem, enfim, uma candidatura da esquerda, enfim, do Técio, né, que está tentando se colocar, mas também não é um quadro, digamos, forte do PSOL, né? Seria diferente se o Renato Rosendo fosse o candidato. Eu acho que ofereceria... Ailton Gomes. Enfim, o Ailton, Antônio Lopes, né? Enfim, ou outros personagens, né? Até, claro, enfim, não seria o caso, mas até, enfim, a vereadora Adriana Jerônimo, ou o Gabriel, né? Vereador Gabriel também, que são quadros que talvez sejam mais conhecidos, mas não tem. Então, o que me parece é que esse eleitorado, que é um eleitorado de militância do PT, que foi muito importante em várias eleições, talvez no final do dia faça um balanço, né? E talvez o apoio, né, enfim, do presidente Lula, sobretudo o apoio do presidente Lula, talvez até mais, em certo segmento, até mais do que do senador Camilo, do governador Elmano, talvez faça diferença, né? Então, a avaliação que eu faço é que esse eleitorado vai votar no Evandro. Não sei se isso vai ser suficiente para impulsionar o avanço do segundo turno, mas eu não tenho dúvidas. Até porque a alternativa a isso seria o quê? Não há um outro quadro que... De esquerda, né? Entende? Não vejo uma alternativa a isso. Gustavo, uma figura que ganhou bastante destaque durante o debate do Grupo O Povo foi George Lima, né, que até então era desconhecido pelo grande público, mas ontem protagonizou uma cena que chamou muita atenção, especialmente nas redes sociais. De que forma ele contribuiu para o debate dentro daquela figura que ele assumiu ontem, né, de ataque, especialmente ali ao candidato André Fernandes. E complementando, o público compreende que se torna uma figura caricata e que não determina voto? Então, os debates, quer dizer, debates assim, né? As campanhas, na verdade, as eleições, na verdade, costumam ter personagens que não, enfim, não têm, digamos, grandes expectativas de vitória, né? E acho que a fala dele também demonstrou muito isso, né? Quer dizer, qual o papel de certos candidatos, né? Pejorativamente, alguns falam a linha auxiliar, né? Existe enfim, esse personagem, né? Esse papel, muitas vezes. Não sei se chega a ser uma linha auxiliar, mas, evidentemente, ele tem a função, na verdade, de falar o que alguns candidatos não falam. Ele foi colocado ontem como garganta de aluguel, foi chamado. Né? E curiosamente, assim, claro, me parece, ele atacou também o prefeito Sarto, evidentemente fez falas muito duras e tal, mas de fato, enfim, né, o grande embate foi com o André, né? Foi com o André. E também gerou outro meme, né? Ele usou um ditado cearense. Popular bem cearense, né? Ao se dirigir ao deputado André Fernandes, chupa aqui pra ver se sai leite, né? Que é um ditado popular... Eu achei interessante nas redes sociais, que eu estava acompanhando né? os comentários, né? E de pessoas que não são daqui do Ceará tentando entender o que significava essa expressão. Os regionalismos, às vezes, são bem desconhecidos, né? Para um gaúcho, um catarinense, um manauara, imagina só. Ouvir chupa aqui que sai leite, pode soar Fica até mal, né? Mal, obsceno, né? Mas não é. Agora, essa visibilidade que ele ganhou, né? Ele estava hoje em perfis aí nacionais. É importante para ele um possível
candidatura aí do futuro? Talvez, mas assim, esses personagens não necessariamente, apesar de despontarem na eleição, né, enfim, receberem de repente até mais votos do que estava esperando, não necessariamente garante, né, enfim, uma visibilidade, né. Não sei se é isso que ele pensa. Evidentemente, alguns talvez queiram aproveitar o momento, né, e ver o que é que rola depois, né. Se der certo, enfim, né, uma participação em governo, né, talvez, né. Mas é muito difícil, né, quer dizer, sobretudo eleições legislativas são muito complicadas, né. Mesmo se você estivesse pensando numa próxima eleição municipal para vereador, é muito tempo, né? O eleitorado às vezes se esquece, né? A atenção se volta muito rapidamente para o fato, mas o esquecimento também é muito rápido, né? Nós estamos conversando com o professor Gustavo Cabral. Ele é diretor da Faculdade de Direito da UFC. Estamos repercutindo o debate do Grupo Povo e também fazendo projeções para essas eleições no nosso podcast aqui, Eleições na Cidade, comigo e com Bianca Saraiva. Outro personagem que também eu estou procurando o termo, não encontrei ainda, não sei se é periférico aqui aos principais postulantes, que é Técio Nunes, que não é uma figura caricata, como o Jorge Lima se demonstrou ontem, que tem posições mais duras, mas também qual seria o papel dele, visto que, levando em conta as pesquisas, não desponta com grande pontuação. Qual seria o papel dele? Me parece que os dois candidatos acabam tendo mais liberdade, né, para não se amarrarem, né, enfim, a falarem mais para um grupo ou evitar outro, excessos, né? Né? Exatamente, né? Então eles acabam trazendo pontos importantes, né, enfim, para o debate. O Técio, inclusive, acho que foi o único candidato que falou sobre a questão do meio ambiente, né? Foi o único, né? Enfim, basicamente o único, o que é uma pena, inclusive, né? Enfim, a gente está vivendo, assim, na semana que nós estamos gravando, inclusive, problemas relacionados a queimadas, etc. Enfim, tem uma questão de desmatamento. Poderia ter sido uma pauta prioritária. Poderia, mas é aquela coisa que a gente está comentando aqui, eu não sei se isso gera engajamento, né? Basicamente, além daqueles que enfim, né, que se colocam. Então, o Técio talvez me pareça ter esse papel também, né, de trazer pautas que são relevantes para o seu partido e para a federação, né, enfim, o pessoal tá uma federação com a rede, né, e a rede tem essa preocupação com o meio ambiente, então talvez seja enfim, você tem essa relevância, né. E sobre... Perdão, Bianca, o senador Eduardo Girão, né, pegando nesse gancho de pessoas que não estão orbitando no centro das pesquisas. O senador Eduardo Girão tem um mandato importante, é senador da República, mas não esteve no debate. Ele também consegue influenciar, e pensando no eventual segundo turno, esses eleitores do Girão são de direita e jamais votariam em Evandro Leitão, jamais votariam em Técio Nunes. Como esse eleitorado de Girão pode se comportar? É difícil fazer previsões mais concretas, né? Mas eu não vejo o senador Eduardo Girão, posso estar muito enganado, mas eu não vejo o senador Eduardo Girão com um percentual de votos ao fim do dia suficiente para ser decisivo em alguma coisa, né? É difícil até chutar número, não chutar, eu sou contra apostas, inclusive, né? Então não vou fazer apostas em relação a isso. Mas eu arrisco dizer também que praticamente todo esse eleitorado deve migrar para, enfim, né, para o candidato mais à direita. Mais à direita. Que, enfim, pode ser, enfim, o Wagner ou o André, mas, enfim, né, dependendo da conjuntura, pode ser até o Sarto, né? Que tente buscar esse eleitorado, né? Para quem não está entendendo, o candidato Girão foi excluído do debate do Grupo O Povo, porque não havia uma representatividade mínima no do Congresso partido. Nacional, que seria de 5 parlamentares, Isso. né? E hoje já existe, atualmente o partido já atingiu esse número, mas no dia em que as regras desse debate foram colocadas, ainda não havia os 5 representantes. Bianca, você me permite fazer um último comentário sobre o senador Girão? O senador Girão é um personagem interessante também da política cearense, no sentido de que ele era um candidato que apareceu como azarão, né, em 2018, quando ele foi eleito senador. Foi surpreendente. A eleição dele. Eu me lembro que até que eu falava com alguns colegas, não, o Girão vai ganhar. Eu sou conselheiro do Fortaleza Esporte Clube, tem uma relação próxima, enfim, né, do processo e tudo mais, enfim, né, e aí alguns falavam, não, ele vai ganhar. Eu falei, não, eu acho muito improvável, né, você tem 2 candidatos fortes, né, nesse processo, enfim, o senador Eunice Oliveira e o senador Cid Gomes estavam ali na disputa, eu achava realmente muito improvável que ele vencesse, né, mas ele soube falar
para um determinado público que estava, enfim, cansado da política tradicional, né, enfim, buscando uma coisa nova, e foi eleito realmente numa leva de senadores que se pautaram por isso, né? Qual vai ser o futuro do senador Girão? É difícil saber, né? Porque ele não assumiu uma posição de liderança no estado do Ceará, enfim, né, desse bloco mais à direita, né? Então, se você compara, por exemplo, o senador Girão com o papel que o André Fernandes tem, né? Quer dizer, não sei, talvez o André, enfim, tenha uma força, eu acho que o André tem uma força política maior, né? E aí, sobretudo o fato também de ser muito articulado, né? Enfim, na maneira como ele se comunica, né? Enfim, com as pessoas. Então não dá para saber qual o futuro que o senador Girão vai ter daqui a 2 anos. Talvez ele inclusive tenha disputado a eleição pensando na manutenção do próprio nome, né? Enfim, né? Para que o nome não seja esquecido, né? Para daqui a 2 anos, enfim, não sei, ou buscar reeleição para o Senado, enfim, ou uma disputa para deputado federal, enfim, né? Não sei, né? Enquanto André e Wagner se atacavam, os dois tiveram boas deferências ao senador Girão, né? Lógico. Inclusive lamentando se solidarizando a ausência dele, né? Isso demonstra também que os dois já estão pensando no segundo turno em ter o Girão lá do seu lado, né? Isso pode também representar isso. Até porque já estiveram, né? Isso é importante dizer, né? Assim, já estiveram do mesmo lado, né? Então, enfim, faz sentido, né? Estamos aqui com o professor Gustavo Cabral, repercutindo o debate do Grupo Povo que aconteceu nessa noite e também falando dos personagens principais do debate. Vamos voltar agora a falar um pouco do pessoal da esquerda. José Sarto, o atual prefeito, que ele tem um detalhe que é o seu vice, o Elcio Batista, é o primeiro vice a concorrer à reeleição, na eleição seguinte. Na sua opinião, o que isso representa que o grupo... Mas demorou um pouco essa decisão, né? Os partidos têm feito isso, as decisões têm demorado, têm deixado para o último minuto. Mas isso representou alguma coesão do grupo, do qual Sarto e Elcio fazem parte? E também, na sua opinião, qual o papel de Ciro Gomes e Cid Gomes nessas eleições? Onde é que eles vão ser determinantes? Em relação ao Elcio, o que me parece, né, é que ele surgiu diante de um cenário em que não aconteceu uma composição com outro grupo possível, né? Até porque, enfim, o Elcio nunca disputou uma eleição, assim, né, além da vice-prefeitura, né? Ele não tem, digamos, um capital político próprio que agregasse como poderia ser, por exemplo, enfim, atrair o PSD, né? Enfim, acabou, enfim, emprestando, enfim, a vice, né? A candidata a vice ao Evandro, né? Então, me parece que o Elcio acabou continuando, né? Posso estar sendo até duro, mas talvez por uma falta de composição, né? As circunstâncias levaram. Até porque o PSDB, hoje, enquanto partido nacional, mas também local, é um partido de uma relevância infinitamente menor do que ele teve em outros tempos, né? Então, quer dizer, o que é que agrega, por exemplo, de tempo de TV, né? Quer dizer, não só tempo de TV, não só do horário eleitoral, mas dos spots, né? Enfim, né? Das inserções, que essas me parecem ser mais efetivas, né? Então, me parece que a presença do Elcio foi nesse sentido, né? Agora, claro, se você... É sempre complicado você não colocar o vice, né, para disputar, né? Esse tempo tem uma quebra. Já aconteceu gera um clima, aqui, né? Já aconteceu aqui em Fortaleza, em outros momentos, né? Agora, em relação a Cid e Ciro Gomes, né? Acho que cada um tem a sua função, né? Quer dizer, o Ciro muito mais ativo, né? Ele está subindo ao palanque do candidato Sarto por muitas vezes ao longo dessa campanha até agora, Parecem juntos o tempo todo. Muito mais, E assim, o Cid né? mais... Não só o Ciro, mas o Roberto Cláudio, né? Roberto Cláudio Sempre. ainda é o grande cabo eleitoral do... Enfim, né? O Roberto Cláudio tem uma popularidade muito grande, assim, né? Mesmo eleitores que... conheço vários, né? Que não vão votar, né, no Sarto, mas que, se eu fosse o Roberto, eu votaria. Então, ele tem, enfim, né? Uma popularidade muito, muito alta, né? Mas o Ciro tá ali também, né? Vai ser decisivo? Eu não sei.
Eu não sei, certo? Inclusive o Ciro, assim, existem várias pesquisas que mostram também uma queda de popularidade do Ciro, assim, Rejeição, a ideia do papel do grande eleitor, né? O Ciro não é mais o que foi tempos atrás, né? O papel que talvez o Cid tenha, né, de maneira muito clara e que com certeza o senador Camilo tem muito mais forte, né? Assim, talvez seja o grande eleitor do Estado, né? Inclusive em relação a algumas pesquisas, sobretudo no interior, até mais forte, né, do que o próprio Lula, né? Assim, uma diferença pequena, assim, né, mas em termos de aceitação, rejeição, né, assim, até mais forte do que o Lula. Agora, a presença do Cid na campanha do Evandro ainda é uma incógnita, uma presença que na verdade é uma ausência. Uma ausência. Uma ausência muito eloquente, uma né? incógnita, né? Enquanto temos aí Roberto Cláudio e Ciro Gomes atuando de maneira muito incisiva na campanha de José Sarto, temos, por outro lado, Evandro Leitão com a figura do Eumano de Freitas, né? O governador está trabalhando no Estado, então não aparece tanto, mas Camilo Santana já pediu férias do Ministério da Educação e vai vir para tomar essa campanha com as próprias mãos, inclusive anunciando a vinda também do presidente Lula. Inclusive, assim, Fortaleza está no centro da disputa, né? Se você parar pra pensar, né? Porque Fortaleza, pro PDT é vital, né? Quer dizer, é a grande cidade que o PDT governa no país. E é a grande, assim, né? E me parece ser a joia da coroa, né? Pro Sim, PDT. isso já né? dito pelos líderes do PDT, Exatamente. que Fortaleza é determinante. E o PT nem se fala, né? O PT nem se fala. Quer dizer, é a maior capital que o PT teve uma derrota grande nas eleições municipais de 2020. Né? Isso, inclusive, alguns sites falam que se ela cobrava, né, se poderia repercutir ou não em 22. Né? Enfim, não, até porque a lógica da eleição municipal parece ser outra, uma combinação de fatores. Não acho que seja só regionalismo, você tem uma combinação de fatores. O nome Lula também é muito forte. Muito né? forte. É um reduto lulista. Então o PT já governou a capital, enfim, em 3 oportunidades, né? 2 com a Luiziane. Então, enfim, há uma expectativa. Né? Então, quer dizer, no campo da esquerda, Fortaleza é uma cidade vital. Nós estamos caminhando para o fim, mas dá tempo ainda, Bianca, perguntar para o professor Gustavo sobre o tempo de TV. 5 minutos Evandro Leitão vai ter contra os outros, o máximo vai ter 1 minuto e pouco. 1:15, eu acho, alguma coisa. A televisão e o rádio, as inserções, isso ainda tem um poder muito grande de convencimento do eleitorado. Especialmente numa capital como Fortaleza, com um público jovem que acessa esses meios de comunicação, ainda é determinante? Acho que tem um papel que não pode ser desprezado, né? Se não fosse assim, não haveria também tanta movimentação nesse sentido. É claro que a gente sabe também que mais do que o tempo de TV, está falando aqui também de financiamento público, né? Então isso acaba ajudando a essa convergência. Me parece que sim, né? Talvez menos o horário eleitoral, enfim, aquele mais extenso, e mais as inserções, né? Sobretudo na rádio, né? Assim, isso tem uma repercussão muito grande. Agora, o papel, a gente já comentou aqui, o papel das redes sociais me parece também ser absolutamente determinante, né? Os demais tentam compensar justamente com as redes sociais. Exatamente, né? E isso, por um lado, acabou igualando, de certa forma, os candidatos, né? Assim, só por um lado, né? Porque, evidentemente, você tem campanhas que dominam muito mais essas mídias do que outras, né? Então, eu acho que não dá para desprezar. Já foi muito mais, me parece, já ter sido muito mais determinante quando você não tinha outros espaços, né? Mas segue sendo. E o PT deve explorar bastante a imagem do presidente Lula, né? Para colar a imagem dele com Evandro Leitão. Com certeza. De novo, Lula e Camilo. Camilo é humano, né? Assim, esse trio, né? Assim, tanto que as falas são sempre nesse sentido. Mas, evidentemente, cada um tem o seu grande eleitor, né? Quer dizer, o Sarto tem o Roberto Cláudio, que não é desprezível, né? Ciro, evidentemente, é importante, mas o Roberto Cláudio como, enfim, um grande eleitor. E o André Fernandes, evidentemente, com o Bolsonaro, né? Capitão Wagner sozinho nessa. E isso talvez seja... Ele pode usar isso como ativo também, né? Quer dizer, que alguém que não tem o padrinho, exatamente, né? Que não se prende, né? Que tá ali, que vai tentar... Ele pode usar isso, né? Alguém que vai tentar romper a polarização e, enfim, fazer todos conversarem, uma convergência em temas relevantes. Ele pode utilizar. Pode ser um trunfo. Estamos quase chegando. Já. A gente adora esse papo, né, Titi? Porque tempo passa voa, rápido. Mas se eu disse agora há pouco que não gosta de apostas, mas quer fazer uma projeção aí para o futuro, o que a gente deve esperar até o fim da campanha, no começo de outubro?
Olha, o que eu espero é que a gente consiga discutir temas importantes para a cidade, né? E aí uma coisa interessante, assim, os temas municipais no debate apareceram, né? Quer dizer, o que é que o eleitor muitas vezes quer saber, né? É se a rua tem buraco, né? Se a questão do lixo, né? Assim, foi discutido muita taxa do lixo, etc. Mas não é só o pagar tributos, mas é a limpeza urbana, né? Isso é algo que está discutido no âmbito municipal desde a Idade Média, na verdade. Limpeza urbana é um tema local, né? Então a gente espera que essas questões sejam discutidas, né? Agora, eu tenho certeza também que a gente vai ter vários momentos aí, como diz o Thiago, de fight, né? Entre os candidatos. E a gente só espera que isso não seja determinante, né, para o resultado final da eleição. Vamos só fazer a nossa propaganda, Titi? Vamos, sim. Dia 28 de setembro tem debate na cidade. É isso. Com todos os candidatos. Vou estar lá mediando junto com o Alexandre Medeiros. E a gente espera que seja também um momento proveitoso para o eleitor. Acompanharei de casa, viu? E comentarei nas redes sociais também. Ótimo. O debate é um momento, assim... acho que a né, democracia se demonstra ali com a representatividade daqueles que estão na disputa, segundo as pesquisas, e daqueles que provavelmente sabem que não vão chegar lá, mas que tem um espaço garantido, né? E o debate é maravilhoso. Eu adoro debate. Por isso que desde menino eu assisto debate. Eu assisto não só daqui, eu assisto de fora também. Sim. Os de São Paulo estão bombando. Tá demais. Ô, Gustavo, muito obrigada por estar com a gente. Agradeço. Mais esse episódio do nosso podcast Eleições na Cidade. Foi bastante proveitoso tê-lo conosco hoje. Obrigado, Bianca. Obrigado, Thiago. Estou à disposição. Enfim, eu acho que todos nós queremos discutir os temas relevantes para a nossa sociedade. Então, parabéns pelo projeto e que siga rendendo frutos. Obrigada. Valeu, Titi. Até a próxima. Valeu, Mais um Bia. pra Obrigado. conta. Valeu, e a gente gente. volta, então, na sexta-feira, sempre às 7 horas da noite, tanto nas plataformas de áudio, Spotify. Você gosta de só ouvir? Acesse o Spotify. Mas se gosta ali de estar assistindo a gente também, acompanhando imagem e som, então vai pro YouTube do GC+, que você acompanha tudo e muito mais sobre essas eleições na cidade em 2024. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.